bom dia, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Stay Connected da Mura Electronic. E hoje é dia de mesa redonda ou triangular aqui, né? Hoje a gente vai discutir um pouquinho mais sobre o tema do mês, que está sendo baseado em switches, certo? Então, tenho dois colegas aqui que eu já vou fazer a apresentação deles. E antes disso, eu quero só reforçar que hoje é o dia de vocês participarem com a gente, de vocês interagirem com a gente, certo? Então, deixem suas perguntas aí no chat, comentários que vocês queiram fazer, alguma citação. Então, fiquem à vontade para escreverem aí no chat, falar de onde vocês estão assistindo a gente e deixe o seu nome aí que eu vou ler alguns nomes aqui de pessoas que estão assistindo, legal? Então, participem com a gente e também aí na descrição do vídeo tem os nossos links, tem material para vocês baixarem, tem acesso ao nosso blog e tem bastante informação de redes industriais, topologias, switches. Então, fiquem à vontade aí para navegar na descrição do vídeo de hoje e também para interagir com a gente, legal? Então, como eu já disse, tema do mês, switches, topologias, redes, né? E eu estou aqui agora na presença do Diego Gabuardi. O Diegão aí já participou com a gente algumas outras vezes. O Diego ele é um consultor da Mura Eletrônica, que atua no sul do país. Diego, obrigado aí por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Calegari, eu que agradeço. Valeu. E também tem aqui o Cauê. O Cauê está participando com a gente pela primeira vez. O Cauê está passando por vários departamentos dentro da MUR, está amadurecendo bastante aí dentro da MUR, e hoje ele já está no nível de consultor dos nossos clientes também. Então, ele presta muita consultoria técnica e comercial para os nossos clientes. Então, tem bastante conhecimento aí para compartilhar. Cauê, valeu aí por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Valeu. Então, eu vou fazer uma primeira pergunta, vocês fiquem à vontade aí para dar as opiniões, né, e falar um pouquinho aí sobre o tema, legal? A minha primeira pergunta é o seguinte: eu vejo que as máquinas elas estão ano a ano se modernizando, né? A gente tem mais tecnologia embarcada nas máquinas, a gente tem falado muito de indústria 4.0, novos equipamentos, a rede cada vez mais presente, não só dentro do painel, mas no campo também. E os switches eles vêm tendo um papel muito importante na máquina, porque ele está interligando muitos equipamentos, né? Coisa que antigamente não era muito bem assim. Então, eu quero que vocês falem um pouquinho como que qual que é a importância do switch na visão de vocês para as máquinas, né? O que um switch traz aí de ganho para um cliente, como que ele deve ser utilizado numa máquina. Vocês podem falar, pode começar aí, Diego. Bom, Calegari, o que eu percebo bastante é que cada vez mais a tecnologia está ficando embarcada, né? Então, antes que equipamentos que eram ponto a ponto estão cada vez mais conectados em rede, trazendo bastante diagnóstico, comunicando em altas taxas, né? Então, se eu for fazer uma analogia, hoje os switches são as vias, são os cruzamentos, são as pontes, são os viadutos, toda a informação da sua fábrica estão transitando neles, né? Então, vamos fazer uma outra analogia, a qualidade das suas vias, né? Então, a alta taxa de comunicação que você tem nesse campo, né? E também uma outra coisa muito importante, a robustez, né? Tanto do equipamento como da comunicação, eu vejo que são as coisas mais importantes relacionadas a esse assunto. O Cauê, você tem falado também com bastante cliente, né, sobre esse tema, sobre switch. Você especifica muito switch. Como que você tem visto aí o papel dos switches nas máquinas? Eu concordo totalmente com o que o Diego falou, né? O switch para cá vem sendo muito importante, principalmente na área aí, fazendo a distribuição das redes. E, cara, toda vez que eu converso com o cliente com relação a switch, eu tento entender qual que é a ideia dele de distribuição de rede, né? Então, hoje, eu tento migrar para duas soluções de switch, IP20 ou IP67, né? Entendo como o cliente vai aplicar isso e tento ajudar ele com a solução da melhor forma possível para poder ter um ganho
Não, perfeito. Eu tenho certeza que a gente vai falar bastante aqui sobre o conceito da instalação, sobre o switch P67, mas nessa resposta, principalmente do Diego, me veio uma questão na cabeça também, antes de entrar nesse assunto. A integração entre automação e TI, né, tecnologia de informação, ela está sendo importantíssima, em alguns casos inevitável. Né? Então, a gente não tinha tanto contato antes, a gente falava de redes, era rede industrial, a gente falava no protocolo, lá antigamente o Profibus, DeviceNet, agora Profinet, Ethernet IP, Ethercat, enfim, e essa integração precisa acontecer. Então, Diego, você como provedor de solução, como que está sendo esse contato aí com o pessoal de TI também, além de automação? Legal, Calegari. Realmente isso está acontecendo em uma taxa bem alta, né? Então, antes, uma realidade onde os dispositivos se comunicavam apenas com um PLC industrial, hoje esses dados estão sendo transportados para computadores industriais, até mesmo um computador pessoal, ou até mesmo uma fábrica em um outro local, outro estado, né? E isso é via através a parte de tecnologia de informação. A integração disso está sendo algo novo, né? E está sendo também algo que a gente está, principalmente de tecnologia de automação, está sendo a ponte, né? Para passar o que a gente sabe do meio industrial e também traduzir o que o pessoal de TI tem para nos informar para os gerentes de fábricas. Né? Uhum. Então, assim, é um assunto bem delicado, né? Muitas vezes o pessoal de TI fica muito preocupado com segurança e com toda a certeza disso, né? Essa preocupação é muito alta, então a gente tem que cada vez mais ser um profissional, ou até mesmo a indústria tem que se tornar mais híbrida, né? Onde realmente o chão de fábrica e o meio gerencial está se comunicando. E a todo tempo isso acontece, né? Sim. Você acaba tendo contato também, Cauê, com o pessoal de TI, ou por enquanto você ainda fala bastante com automação, entende as necessidades? Como que funciona para você no dia a dia? Eu tenho mais contato com o pessoal de automação, né? Só que eu já tive em casos a pessoa de automação que eu estava conversando falou: oh, só um minutinho que eu vou chamar aqui o pessoal do meu TI também para ouvir isso. Normalmente, quando eu estou falando de suíte gerenciável, né? Aí o pessoal do TI vem, eu consigo explicar mais ou menos e depois eles se combinam, né? Para poder fazer toda a parte de segurança, toda a parte de transmissão de dados. Normalmente é dessa forma. Perfeito. Quando a gente pensa agora, né, na questão de instalação, vamos partir para a prática. Na instalação, o que eu vejo, pelo menos, né, é que a gente tem um padrão meio que estabelecido, e isso vem de muito tempo. Naquela conexão ponto a ponto, a gente não tinha tanta rede no campo, tinha lá um switch de 4 portas dentro do painel, distribuía ali 2, 3, 4 cabos, tudo bem, às vezes tinha um pouquinho mais, dependendo da máquina, mas o padrão era esse, um switch dentro do painel, distribuindo alguns cabos, um ou outro cabo saía do painel, vai para ir para o campo. Só que essa realidade está mudando. Pelo que eu vejo, os pontos de conexão de rede fora do painel, e aí entra no que o Cauê comentou na primeira resposta, está aumentando, assim, quase que exponencialmente, né? A gente já tem suítes de 32 portas utilizados dentro de um painel, onde a maioria dessas portas estão levando cabos para fora do painel. E aí a gente começa a pensar um pouquinho mais em topologias, né, em opções, para a gente tentar melhorar esse conceito de fiação da máquina. Aí agora sim eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso, sobre a possibilidade de outras topologias utilizando também o switch P67. Quais os ganhos que eu tenho em utilizar um switch P67 e descentralizar essa distribuição de rede? Legal, Calegari. Eu também percebi, agora que a gente está conversando mais com o pessoal de TI e até mesmo com o pessoal de TA, muita aplicação com aumentando o número de pontos de rede
e eles ainda continuando dentro de painéis. Eu já presenciei, Calegari, um painel que ele era só porta RJ45, né? Grande, um painel apenas para isso, né? E aí vem em mente algo que a gente já herda também dessa parte de TA, de automação, por que não, né, levar esses pontos de painéis perto dos dispositivos, né? Então, você não precisa necessariamente centralizar, né, na sua aplicação todos os pontos e dali migrar para os seus dispositivos. Então, ao meu ver, a gente realmente tem que sentar e fazer uma análise dos equipamentos que estão próximos e os equipamentos que estão mais longe. Assim, a gente consegue distribuir melhor, talvez, onde tem uma concentração de 15, 20 dispositivos, a gente leva um cabo para essa aplicação e dali você faz a distribuição, talvez desse ponto para mais 10, 15 e assim sucessivamente. E um ponto que você comentou da parte de IP67 é que também a gente herda isso da parte industrial, porque no meio industrial tudo tem que ter robustez, né? A gente não tem como ter um ponto frágil, porque ali tem contato com óleo muitas vezes, ali tem vibração, então estamos falando de robustez. Então nada adianta você descentralizar a sua aplicação e ainda estar centralizando dentro de painéis. É uma descentralização, mas ainda não ao estilo, né, da robustez industrial. Então, por isso que hoje os switches IP67 é um coringa para essas aplicações, onde você não precisa mais de uma estrutura muito grande, né, de chapas e tal, para estar distribuindo esses teus pontos na fábrica, sendo que você tem um dispositivo todo encapsulado, com altas transmissões, com robustez e descentralização que a gente precisa. Legal. E você, Cauê, na sua primeira resposta, você já falou um pouquinho, né, de switch PM7, de algumas demandas que você vai encontrando, né, falando com os clientes. Agora está na hora aí de falar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu normalmente, né, concordo totalmente com o que o Diego falou, e eu acho que a indústria está mudando, né, nessa parte, e futuramente a gente vai ter mais aplicações de switch IP67 do que até mesmo de IP20. Por quê? Porque o metro do cabo de rede é uma coisa que eleva um pouco o custo do projeto, né? E quando você faz o seguinte, você traz um cabo lá do painel, traz para a fábrica e distribui da fábrica, você acaba até gastando um pouco menos com essa parte de cabeamento, tudo, porque as distâncias vão ser menores, né? Com a utilização do switch IP67. Então, eu acho que para o futuro a gente vai ouvir falar bastante ainda de switch IP67, ainda mais nessa era de indústria 4.0, e isso vai estar cada vez mais presente aí, tá? Essa é a minha opinião com relação à switch IP67. Legal. Bom, para vocês que estão assistindo, né, se tem aplicações usando switch, escrevam aí como que vocês fazem a topologia, como que vocês fazem a distribuição dos cabos. Comentem aí para a gente poder discutir também um pouquinho aqui na segunda parte, tá? E eu quero também entrar num tema que, para mim, ele é super importante, apesar de algumas vezes passar desapercebido, que é a importância da utilização dos componentes industriais. Vocês falaram bastante sobre isso, né? Sobre no ambiente industrial você precisa de componentes robustos, você precisa de um equipamento, de um componente que vai ser resistente a uma vibração, a óleo e tudo mais. E o switch, ele vem muito na cabeça aquele switch que a gente encontra em escritórios, os cabos principalmente, cabos de escritório, e não é tão difícil da gente olhar para uma máquina industrial lá no chão de fábrica e você vê cabos que não são totalmente feitos para o chão de fábrica, né? Que eles foram feitos exatamente para ser utilizados no escritório. O que vocês têm a falar sobre isso? Qual a importância de se utilizar componentes industriais no chão de fábrica? O que o cliente vai ganhar com isso? Porque é óbvio que você utilizar um componente mais robusto, onde ele vai suportar um contato com óleo, movimentação, às vezes torção em cabos que vão em robôs, você vai pagar mais caro por isso. Mas você paga caro porque você precisa de um equipamento que seja melhor, tenha mais características. Então, como convencer o cliente que o equipamento industrial ele tem que ser usado no chão de fábrica?
Legal, Calegari. Eu acho que uma boa palavra para isso é confiabilidade, né? Porque quando a gente fala de meio industrial, nós estamos falando de produção e lucratividade. Então, o que a gente gostaria de uma aplicação industrial é que as máquinas não parassem, certo? Então, falando dessa parte de switch e cabeamento para o meio industrial, nós estamos falando da comunicação. Porém, no meio industrial, nós temos motores, nós temos vários dispositivos indutíveis que podem estar atrapalhando na comunicação dos dispositivos. Por isso é importante de um cabo industrial, porque daí já vai ser um cabo blindado, certo? Então você já consegue ali garantir uma confiabilidade de comunicação. E você também vai garantir a durabilidade do cabo, porque se você está dentro de um meio industrial e um meio com óleo, aí você já tem que começar a levar em consideração o tipo de cabo que você vai utilizar para cada aplicação. Então, um cabo PVC, um cabo PUR, é um cabo de movimento. Que tipo de movimento? Um movimento de porta-cabo, um movimento de torção, certo? Tudo isso não é só para você deixar bonito ou só trazer robustez para a tua indústria. Não. Isso daí é para você aumentar a confiabilidade e durabilidade da tua produção. Eu acho que esse que é o meio mais importante quando a gente está falando de robustez, de trazer essa herança industrial, né, para agora, para os suítes que estão tão presentes nesse chão de fábrica hoje. Opa, estava mudo aqui. Cauê, você faz bastante especificação junto com o cliente das soluções, né? Desde do conector até o switch gerenciável, até equipamento, o cartão de I/O. Então, você trabalha na especificação de tudo ali junto com o cliente. Entrando também nessa onda aí que o Diego falou aí no final, qual a importância, né, de se utilizar os componentes industriais e quais as opções que você tem, né? Eu imagino que você não tem um cabo, esse cabo é industrial, então eu vou usar ele para todas as aplicações. Não, eu acho que você tem diversos cabos para diversas aplicações, é isso? Sim, é isso. Normalmente, quando eu vou especificar o cabo junto com o cliente, eu tento deixar claro para ele o seguinte, ó, esse cabo, ele é um pouquinho mais caro, porém, a longo prazo, ele vai trabalhar 100%, né? Porque a gente vê na indústria hoje alguns cabos que eles são um pouco mais baratos, que eles não são para uso industrial, porém eles estão sendo usados lá, só que o tempo de vida útil dele acaba sendo menor, né? Porque ele não foi feito para aquele ambiente. Então, eu tento deixar sempre claro isso. Ó, esse cabo ele tem um custo um pouquinho mais alto, porém, ele foi feito para esse tipo de aplicação. Então, a vida útil dele vai ser maior, né? Hoje a gente tem cabos PUR, PVC, tem cabos para movimentação também na parte de rede, né? Cabos aí resistentes à faísca de solda também. Então, eu tento deixar sempre claro para o cliente essa parte e apresentar essa gama de produtos que a gente tem aí também, tá? Beleza, Diego, acho que você tinha alguma coisa para acrescentar, né? Isso, Calegari, a gente acabou falando do material do cabo, mas um detalhe importante também é que a gente também tem vários tipos de conectores diferentes hoje, né? Então, quando a gente está falando de rede, a gente, principalmente o pessoal de TI, né, lembra do RJ45. E quando a gente fala do meio industrial, nós estamos falando ali de cabos M12, decoded, Y-coded. A gente está falando de conectores que hoje têm uma chave, um torquímetro para você garantir a confiabilidade daquela conexão. Então, assim, quando a gente fala de robustez, não é só no material do cabo, né? Mas também na estrutura permanecer fixa ali no teu chão de fábrica. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Exatamente. É isso aí, né? Eu acho que cada aplicação ela demanda ali um tipo de equipamento, dispositivo, desde lá do switch, que a gente vai especificar IP20, IP67, gerenciável, não gerenciável, mas também o cabo, que às vezes passa tão desapercebido, né? Pô, é um cabo. Não, mas o cabo, ele pode gerar uma parada de máquina, sim. Se eu perco a comunicação de equipamento porque quebrou a trava ali do conector RJ45, que pela vibração ele ficou solto ali na porta RJ45, eu perco uma comunicação e posso sim ter uma parada de máquina, né? Eu tenho um cabo que foi aplicado
num ambiente que tem óleo, eu coloquei um cabo PVC, ele com o tempo vai ressecar e vai quebrar, vai perder a comunicação e pode sim gerar uma parada de máquina. Então, a confiabilidade, disponibilidade de máquina tem a ver também com esses acessórios que até então são pequenos na nossa cabeça, né? Mas eles trazem sim a confiabilidade. Bom, até aqui, muito obrigado. A gente vai partir agora para uma interação, né, com o pessoal que está aí no chat. Eu vou ler, eu vi que já tem pergunta ali, então eu vou ler e aí eu vou passar para vocês e a gente volta agora com interação com o pessoal, legal? Então, tô vendo, vamos ver as mensagens aqui.